Uma das maiores estrelas do futebol saudita nos últimos anos, Romarinho tem sido especulado como possível reforço de clubes brasileiros. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre Rian Francisco. Já ouviu falar? Pois saiba que essa é a maior promessa das categorias de base do São Paulo em bastante tempo, atacante que está barbarizando. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras com o meia americano sugerido nos últimos dias ao Verdão. Será que ele tem chance de ser contratado? Preciso te contar também sobre o Botafogo, que tem perdido um pouquinho da gordura que tinha para queimar em relação aos outros clubes, mas segue confortável. Tem notícia ainda sobre o Internacional, com uma bolada que vem da Arábia Saudita, o fim do sonho do Santos e de outros clubes brasileiros por Roberto Pereira, o Galo com data para estrear sua arena, as últimas de Vasco, Flamengo e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa que é patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. Nessa segunda-feira tem bastante jogo de futebol no Brasil e no mundo. Começando pelo Campeonato Nacional, a gente tem Goiás e Atlético Paranaense. A minha sugestão é de menos de 2,5 gols. Bolonha e Milan, Campeonato Italiano, vou de Milan. Crystal Palace e Arsenal pela Premier League, vou de Arsenal. Tem também Alavés e Sevilha, vou de vitória do Sevilha, sempre lembrando que a Betano oferece as Super Odds, que são ótimas condições e cotações para você aproveitar todas as vantagens da Betano, além da seriedade da casa. Só clicar no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a se divertir comigo, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Flamengo, mais especificamente sobre a situação de Cebolinha, que completou 4 partidas sem nem sequer sair do banco de reservas. Na entrevista coletiva depois da vitória contra o Curitiba por 3-2, Sampaoli foi perguntado sobre o tema e justificou a ausência do Cebolinha ao crescimento do Bruno Henrique, que virou titular. Já o Vasco da Gama registrou sua segunda maior renda no Campeonato Brasileiro desse ano, com os quase 53 mil torcedores que estiveram neste domingo no Maracanã, uma renda total de 3 milhões de reais para 49 mil pagantes. Só a segunda rodada do Brasileirão, quando o Vasco e Palmeiras levaram 53 mil pagantes ao Maracanã na oportunidade. Não, para ser mais preciso, foram 56 mil pagantes naquela segunda rodada no Maracanã, para uma renda total de 3 milhões e 300 mil reais. Bora falar agora sobre o Santa Cruz, que não terá calendário nacional na próxima temporada. O time pernambucano, um dos mais tradicionais do país, contava com a classificação do Retrô da Série D para a Série C para ter a oportunidade de jogar a 4ª divisão no ano que vem. O Retrô foi eliminado nesse final de semana pelo Maranhão e, por ter uma melhor campanha do que o Santa Cruz no campeonato estadual, vai ter a chance de jogar a Série D no ano que vem. A consequência, o Santa disputa o campeonato pernambucano da 1ª divisão em 2024 e fecha as portas durante todo o segundo semestre. Vai precisar ir bem no campeonato pernambucano para garantir vaga na Série D somente de 2025. Para fechar o giro de notícias, contar que Montiel, lateral direito do Sevilha, argentino e especulado em vários clubes brasileiros, está de mudança para o Nottingham Forest. O anúncio deve acontecer nesta segunda-feira, empréstimo com opção de compra de 11 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que já tem data para inaugurar seu novo estádio. A Arena MRV receberá uma partida oficial no próximo domingo contra o Santos, 21ª rodada do Brasileirão, jogo marcado para as 18h30. A confirmação será feita nesta segunda-feira durante uma entrevista do CEO do clube, o Bruno Mussi. Tendência é que o Galo coloque à disposição 30 mil ingressos. Essa carga vai ser aumentada com o decorrer das partidas. Super importante a inauguração da Arena MRV, embora todo mundo imaginasse que ela fosse chegar num momento muito diferente para o Atlético. Hoje, o time é só o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos conquistados, uma crise técnica e muita pressão pela demissão de Luiz Felipe Scolari. Importante contar que, sob o comando do Felipão, o Atlético tem campanha de time rebaixado, 18º lugar. A esperança do torcedor atleticano é de que, com a inauguração da Arena MRV, o Atlético reencontre o caminho das vitórias e faça do seu estádio um alçapão dentro de campo e uma grande mina de receitas, com expectativa de cerca de 100 milhões de reais por ano de novas receitas.
Bora falar agora sobre o fim do sonho de Roberto Pereira. Esse é um atacante argentino, 32 anos de idade, com passagens por Juventus da Itália, Watford, Udinese, entre outros. Vários clubes brasileiros buscaram informações sobre o Roberto Pereira. O maior interessado era o Santos, que chegou a fazer 3 tentativas diferentes. A expectativa, a tendência é que o Roberto Pereira seja anunciado nas próximas horas como novo reforço da Sampdoria. O pior vem agora, a Samp vai jogar a segunda divisão do futebol italiano. E de acordo com a imprensa de lá, o Roberto Pereira aceitou uma oferta de 700 mil euros por temporada para defender a Sampdoria. Isso equivale a um salário muito, mas muito inferior ao que qualquer clube grande do futebol brasileiro poderia pagar ao argentino. Que levou em consideração para permanência ou para esse acordo com a Sampdoria foi a presença de Andrea Pirlo. Roberto Pereira e Pirlo jogaram juntos nos tempos de Juventus. Pirlo agora é técnico, assumiu a missão de devolver a Sampdoria à primeira divisão e ele foi peça fundamental no processo de convencimento do Roberto Pereira. O contrato ainda não está assinado, mas a tendência é que isso aconteça nas próximas horas. O Roberto Pereira havia deixado claro para o Santos e para os outros clubes brasileiros interessados que a sua preferência era permanecer na Europa, obviamente jogando por um time de primeira divisão que disputasse títulos. Como essas propostas não vieram, o acordo com a Sampdoria está mais próximo. Além dos 700 mil euros por temporada, há também uma previsão de alguns bônus e a renovação automática do contrato desde que o time suba à primeira divisão. Bora falar agora sobre quase 8 milhões de reais que entrarão nos cofres do Internacional nos próximos dias, graças à transferência de Otávio. Você lembra dele? O atacante que surgiu no Colorado, foi vendido para o Porto e acaba de ser comprado pelo Al Nassr da Arábia Saudita a 60 milhões de euros. Time saudita de Cristiano Ronaldo, Talisca, Luiz Castro, entre outros, bancou a multa rescisória de 60 milhões de euros, a maior venda da história do Porto, superando os 50 milhões de euros do zagueiro Militão vendido para o Real Madrid. O Internacional, como clube formador, tem direito a um percentual e vai embolsar cerca de 7 milhões e meio de reais. Queria chamar a atenção para o contrato assinado pelo Otávio no Al Nassr. Ele vai defender o clube saudita por 3 temporadas e vai receber 14 milhões de euros por ano. Isso equivale a mais ou menos 6 milhões e 200 mil reais por mês, novo salário do meio atacante, que é brasileiro, mas se naturalizou português para defender a seleção de lá. É legal contar também que o Al Nassr fechou durante o final de semana a contratação de Laporte, zagueiro que pertence ao Manchester City, em operação de 30 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Botafogo, que vem vacilando. Diminuiu um pouquinho do seu ritmo nas últimas rodadas, tanto que empatou em 0-0 com o São Paulo, com as reservas do São Paulo no sábado, e 2 rodadas antes também havia empatado em 0-0 contra o Cruzeiro, as 2 partidas fora de casa. Não dá para dizer que esses 2 jogos com pontos desperdiçados fizeram a situação do Botafogo ser perigosa ou algo do tipo. A diferença do Botafogo para o vice-líder Palmeiras é hoje de 11 pontos, 48 para o Botafogo, 37 para o Palmeiras. Só queria destacar um ponto importante: nas últimas 5 rodadas foi o Verdão aquele que mais tirou pontos do Botafogo. Foram 3 pontos conquistados a mais pelo Palmeiras na comparação com o Fogão. O Verdão fez 12 pontos de 15 possíveis. Atlético Paranaense e Goiás, que se enfrentam nessa noite, fizeram 11 pontos dos últimos 15 possíveis, enquanto o Botafogo somou 9 pontos. Mesma pontuação do Botafogo fizeram Fluminense, Cuiabá e Corinthians. O Palmeiras precisaria tirar 3 pontos a cada 5 rodadas até o fim do torneio para chegar pau a pau com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber a sua opinião. O Palmeiras ainda tem chance de disputar o título com o Botafogo? Algum outro clube surge com possibilidade ou já dá para cravar o Botafogo campeão? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o meia sugerido ao Palmeiras na semana passada. O meia argentino / americano Alan Sonhora foi sugerido ao Verdão. Esse atleta, que está livre no mercado depois de defender na temporada passada o Juarez, tem sido sugerido para vários clubes brasileiros, não é uma exclusividade do Palmeiras, tá? São Paulo, Vasco, Santos, entre outros times, receberam a sugestão da contratação do atleta, que tem 25 anos de idade. Os que mais se interessaram pelo Sonhora foram o Vasco e o Santos. O Vasco já garantiu que não vai contratar mais jogadores. O Santos também diminuiu um pouquinho do ímpeto em relação ao atleta e dificilmente ele será contratado. 5 jogos pela seleção americana, atleta revelado no Boca Juniors, com passagem pelo Independiente da Argentina antes de se transferir
para o futebol mexicano ou de não conseguiu vingar. A ideia de vir ao Brasil seria uma forma de voltar à América do Sul, mas sem ter de abrir mão de muito dinheiro. O futebol argentino hoje paga menos do que o futebol brasileiro. Se depender do Palmeiras, não vai rolar. Posso garantir para vocês que, apesar da sugestão, o nome não emplacou com o Abel Ferreira, que é o cara que decide as contratações e entende que o Sonhora teria pouco acréscimo hoje no elenco alviverde. O Palmeiras, se for contratar, vai contratar um volante, só que precisaria ser alguém que chegasse para ser titular absoluto. Não é o caso do Sonhora. Podemos descartar o nome do argentino / americano do mapa. Quero falar agora sobre Romarinho. Será que o atacante ex-Corinthians, aquele super decisivo em jogos de Libertadores da América, está de saída do Al Ittihad? Romarinho é um dos grandes astros do futebol saudita nos últimos anos. O pessoal no Al Ittihad é apaixonado por ele, especialmente o torcedor, porque em todos os jogos decisivos é o Romarinho quem costuma aparecer para decidir. Foi assim, por exemplo, na temporada passada, quando o Al Ittihad se sagrou campeão, tendo o brasileiro como grande herói. Pois bem, nos últimos dias, alguns episódios aconteceram que geraram especulações. A principal dos boatos diz respeito à vontade do Romarinho em deixar o Al Ittihad. Você sabe que no futebol saudita há um limite de 8 gringos por jogo. O Al Ittihad, nesse momento, já conta com 11 jogadores. Entre eles, alguns bem conhecidos como o Jota, português recém-contratado, Benzema e Kanté, franceses, que são donos dos maiores salários do futebol no mundo. Tem o Fabinho, ex-jogador do Liverpool, e ainda há uma especulação muito grande de que Salah pode ser contratado, seria exatamente para fazer a função do Romarinho. Romarinho que se juntou a outros brasileiros que já faziam parte do clube, como o Igor Coronado e o Marcelo Groi. O time também tem o Randalá, o Torek, o Bahar e o Regaci como estrangeiros. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Romarinho. Essa pessoa assegurou que o atacante não pretende deixar o Al Ittihad, que essa informação não é verídica. O Romarinho já teve alguns problemas com o clube, quase sempre ligados à grana. O Al Ittihad atrasava salários, o Romarinho dizia que não renovaria o contrato, no final das contas os caras bancavam os salários atrasados e o Romarinho estendia seu vínculo. Salário superior a 2,5 milhões de reais por mês, lá na Arábia Saudita, voltar ao Brasil pode acontecer somente em 2024, nesse momento nenhuma chance, você sabe. Janela de inscrições no futebol brasileiro para atletas empregados, como no caso do Romarinho, está fechada. Nicola, não daria para alguém fechar com o Romarinho agora e contratá-lo, anunciá-lo para janeiro? Até poderia, mas a questão financeira é um grande impasse. O Al Ittihad certamente exigiria uma compensação financeira e o Romarinho não toparia baixar tanto seu salário. Repito, vínculo lá na Arábia Saudita lhe garante cerca de 2,5 milhões de reais por mês, isso sem falar nos bichos, né? Prêmios por vitórias, que são prêmios bastante significativos. Foi nesse clube, no Al Ittihad, que outro dia o Fabinho, depois de ser um dos melhores em campo, recebeu de presente de um jornalista um relógio Rolex. Bora fechar o vídeo para falar sobre a grande estrela das categorias de base do São Paulo, alguém que está sendo tratado com um enorme futuro, dos mais importantes jogadores do futebol no mundo. Foi essa expressão que eu ouvi de um dirigente de bom tamanho dentro do São Paulo. Eu me refiro a Rian Francisco, só 16 anos de idade, joga de atacante, de lado de campo, de centroavante, ou até de um meio atacante por trás do centroavante. O cara já tem 31 gols na atual temporada, tudo isso em apenas 20 partidas. Jogador que marcou 20 gols pelo Campeonato Paulista Sub-17, outros 8 gols no Campeonato Brasileiro da mesma categoria e mais 3 gols na Fan Cup. Chegou a fazer 5 gols numa mesma partida, jogo contra o Oeste, que terminou com 8-1. Importante contar que o Rian Francisco não é daqueles que marca muitos gols em um jogo e passa várias outras partidas sem balançar as redes. Contando apenas as competições nacionais, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, ele tem 19 jogos na temporada. Desses 19, ele marcou gols em 14, ou seja, só passou em branco em 5 rodadas. Além de marcar gols, também tem muita qualidade com a bola nos pés. Bom drible, velocidade, boa finalização. Tem sido lapidado pelo tricolor para ser um grande jogador. Tem até uma informação importante. Recentemente, o São Paulo recebeu uma oferta de um clube europeu, recusou a proposta na hora, nem permitiu que o jogador abrisse negociações e no momento seguinte a recusa já procurou o Fabiano, genro do Luxemburgo, que é um empresário do atleta, para oferecer um aumento salarial que por consequência também lhe garantiu um aumento da multa rescisória no Brasil e no exterior.
A atual multa é de 300 milhões de reais e o último vínculo renovado foi até junho de 2026. Por ser um atleta com menos de 18 anos de idade, o Rian Francisco não pode assinar um contrato superior a 3 anos de duração. Outra curiosidade, o Rian Francisco surgiu no Palmeiras, jogou as categorias sub-11 e sub-13 e acabou sendo dispensado, foi parar no SCA Brasil. Foi lá que o São Paulo o descobriu, o contratou e tem o tratado com enorme carinho por entender que esse jogador vai ser muito diferente em bem pouco tempo. Você já ouviu falar sobre o Rian Francisco? Não conhece? Se conhece, gostaria de saber a sua opinião, use o espaço para comentários. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta de tarde com mais notícias. Abraço, tchau!